Você sabia que a Sony, dona da PlayStation, lucra cerca de 18,36 milhões de dólares por dia? Não? Então fique até o final e descubra quanto essa gigante fatura por mês. Sem mais demoras, bora lá! Fala, meus futuros ícones de sucesso! Tudo bem com vocês? Desde já, se você quer desvendar os segredos de bilionários, deixe seu like e ative o sininho. Você está prestes a receber uma montanha de conhecimentos lucrativos que vai te fazer entender o valor real da Sony PlayStation. A jornada da PlayStation é uma lição de negócios sobre traição e ambição. Ela transformou a Sony, que antes era uma empresa de eletrônicos, em uma potência de software. Tudo começou no início dos anos 90, com um acordo fracassado com a Nintendo. A Sony e a Nintendo iriam lançar juntas um periférico de CD para o Super Nintendo, SNES CD. O engenheiro da Sony, Ken Kutaragi, desenvolveu a tecnologia, mas na última hora, a Nintendo quebrou o acordo, sentindo-se ameaçada pela Sony no mercado de games, e assinou secretamente com a rival Philips. A Sony, humilhada publicamente, não recuou. Em uma decisão de vida ou morte, transformou o projeto descartado em um console de mesa independente, nascendo assim o PlayStation 1. A traição da Nintendo não a destruiu, mas a transformou em um ícone. Porém, a fortuna da PlayStation quase foi arruinada. O PS3 foi um desastre financeiro inicial, vendendo o console com prejuízo de centenas de dólares por unidade. Foi um erro de cálculo que custou bilhões à Sony. Mas o que diferencia os ícones é a recuperação. O PS4 e a gestão de Jim Ryan garantiram o lucro de mais de 18 milhões de dólares por dia para a corporação inteira. Para sustentar esses números chocantes, nossa fonte principal é a Macro Trends. Segundo seus relatórios, a Sony Group Corporation faturou cerca de 89,8 bilhões de dólares em 2024, com lucro líquido de aproximadamente 6,7 bilhões de dólares. Mas não podemos falar do valor da PlayStation sem citar o seu ícone de gestão. Jim Ryan não é o dono da Sony, mas foi o CEO e presidente da divisão PlayStation, SIE, que orquestrou essa fase de crescimento recorde. Ryan dedicou mais de 30 anos à Sony e foi a mente por trás da estratégia mais importante: abandonar o hardware como prioridade e focar no software e nos serviços de assinatura. Essa mudança foi radical, transformando um negócio de vendas pontuais em um fluxo de receita recorrente de bilhões de dólares, o seu PS Plus. Ele liderou a companhia durante o difícil lançamento do PS5, garantindo que o console, desta vez, gerasse lucro desde o início. A aposentadoria dele em 2024 marcou o fim de uma era, mas o legado financeiro que ele deixou é o que sustenta o crescimento da Sony hoje. A fortuna que você vê não é só tecnologia, é visão de negócios de um ícone executivo. Mas o PlayStation, a mina de ouro da Sony, não é o hardware, é o software. O dinheiro que gera essa fortuna bilionária vem de 3 pilares. Primeiro, os exclusivos e a barreira de entrada. Franquias exclusivas não são apenas entretenimento, são investimentos que geram margens de lucro altíssimas e, crucialmente, criam uma barreira de entrada para a concorrência. Ninguém compra um PlayStation para jogar apenas Fortnite. Eles compram para jogar The Last of Us, Spider-Man, Horizon Zero Dawn e o épico God of War. Esses jogos custam centenas de milhões de dólares para serem desenvolvidos, mas o custo é diluído ao longo de anos e através de milhões de vendas globais, garantindo um retorno sobre o investimento que beira o infinito. Estrategicamente, a Sony está vendendo esses títulos posteriormente para o PC. Por quê? Não é para competir, é para gerar o que os especialistas chamam de receita de prateleira. É lucro extra, quase 100% de margem sem precisar gastar um único centavo com a logística de um console, capitalizando 2 vezes no mesmo produto. É a definição de maximização de lucro e a chave para manter o ímpeto dos 18 milhões diários. Segundo, o serviço PS Plus e a fidelização de receita recorrente. O serviço PS Plus é o dinheiro que entra recorrentemente, o fluxo de caixa que os investidores amam. A Sony transformou o PS Plus em um sistema de 3 níveis:
Essential, Extra e Premium. O nível Essential garante a fidelidade básica, fornecendo jogos mensais e acesso ao multiplayer. O Extra eleva a receita funcionando como um catálogo para atrair usuários que buscam valor. Já o Premium tenta capturar o usuário hardcore com o streaming na nuvem e os clássicos. No último trimestre, este setor de serviços sozinho gerou mais de US$ 1 bilhão em receita. O PS Plus não é apenas um serviço, é uma armadilha inteligente que aprisiona o usuário no ecossistema, oferecendo descontos, jogos gratuitos e, fundamentalmente, salvamentos na nuvem. Seus dados e seu progresso ficam na Sony, garantindo que seu próximo console seja, inevitavelmente, um PlayStation. Terceiro, a estratégia do hardware e a margem de lucro do PS5. Enquanto o PS3 foi um desastre financeiro inicial, o PS5 é a geração mais lucrativa da história em termos de margem de lucro. A equipe de gestão garantiu que, desde o primeiro dia, o console não fosse mais vendido com prejuízo. Embora o custo de produção seja elevado, o preço de varejo foi calculado para incluir uma margem de lucro discreta, que se multiplica pelos 59 milhões de unidades vendidas no mundo. O hardware, que antes era um centro de custo, agora é um catalisador de lucro que alimenta o ciclo de receita. A Sony controlou a cadeia de suprimentos após a escassez de chips para garantir que o console fosse caro o suficiente para ser lucrativo, mas barato o suficiente para se vender em massa. Chegamos ao ponto que separa um canal de finanças de um ícone de informação. As curiosidades únicas. 4 fatos que provam o poder e a estratégia da PlayStation. Curiosidade número 1. O efeito PC. A Sony está levando seus jogos para o PC. Por quê? Não é para competir. É para gerar o que os especialistas chamam de receita de prateleira. É lucro extra, quase 100% de margem, sem precisar gastar um único centavo com a logística de um console. Curiosidade número 2. A velocidade secreta do SSD. É o fato técnico que poucos PCs conseguem replicar. O SSD ultra rápido do PlayStation 5 não é apenas veloz, ele é otimizado com o chip I/O personalizado da Sony. Isso garante a fluidez que você sente nos seus games e é um diferencial técnico de arquitetura que a concorrência tem dificuldade em igualar. Curiosidade número 3. A verdade sobre o 4K a 120 Hz. A Sony prometeu e entregou, mas com uma pegadinha estratégica. Enquanto o PS5 Pro busca a super resolução espectral para a próxima geração, o modelo base só roda a 120 Hz em um número reduzido de jogos otimizados. Para a maioria, a prioridade continua sendo 4K estável a 60 FPS. É uma verdade de mercado para manter a satisfação do usuário e a otimização de custos de desenvolvimento. Curiosidade número 4. A estratégia dos sensores. O setor de sensores de imagem da Sony, que faz câmeras de smartphones, por exemplo, é um dos seus maiores negócios e tem crescido mais rápido que o de games. A Sony usa esse lucro e essa tecnologia para financiar as inovações caras da PlayStation. Um ícone financeiro se apoia em vários pilares e a diversificação é a defesa da Sony contra a estagnação. O ícone PlayStation provou ser uma máquina de fazer dinheiro, mas o gigante está sob ataque. A Microsoft, com a aquisição da Activision Blizzard, agora tem um poder de fogo trilionário. A estratégia do Game Pass ameaça o modelo de venda de jogos da Sony, forçando a empresa a investir ainda mais em serviços e exclusivos inéditos. Mas será que a força da marca PlayStation é suficiente para resistir à fortuna da Xbox? Quem lucra mais? Quem tem a estratégia mais forte? Isso é o que descobriremos no próximo Ícones de Valores, onde desvendaremos a fortuna da Xbox. Mas o que você realmente quer saber é: se a Sony lucra 8,36 milhões de dólares por dia, quanto ela fatura por mês? O número que prometemos. Somando hardware, jogos exclusivos e serviços de rede, a Sony fatura em média, segundo os relatórios anuais, mais de 4,49 bilhões de dólares mensais em receita, o que solidifica a PlayStation como um dos maiores ícones de valor e fortuna do planeta. E para fechar com a nossa tradição, a Hora da Sabedoria de hoje nos ensina sobre a perseverança que cria esses ícones bilionários. Provérbios 21:25 nos diz: a ambição do preguiçoso o mata, porque suas mãos recusam-se a trabalhar.
O sucesso da Sony não é sorte, é ambição e estratégia implacável. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe o vídeo. Até a próxima no Ícones e Valores.